Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 26 de março de 2026, hoje é uma quinta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, manda sura e decanta. Meu Deus, me ajuda, me sustenta, me fortalece, me perdoa, porque eu sou falho, eu sou pecadora. Eu apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Oh, glória! A palavra hoje está em Jó 35, tá bom? Diz assim, e Eliú prosseguiu, você acha que isso é justo? Pois você diz, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Ana Girobane, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é. Para que Teu nome venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado, é sobre mim, Senhor, é sobre ti, é sobre a tua grandeza, sobre a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. Oh, meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, para que o nome de Jesus seja proclamado, para que o Espírito Santo de Deus decanta, laçura e decanta, venha achar morada em minha vida. Me ajuda, Senhor, a ser um instrumento nas tuas mãos para cumprir o chamado e o ídolo que o Senhor me entregou. Meu Deus, para que eu diminua, para que Jesus apareça. Amanda Suri decanta e a Trindade seja engrandecida no canal João 3,30, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Jó 35 e diz assim, e Eliú prosseguiu, você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu? E o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para o céu e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, que isso afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Então, Eliú, né, ele começa a falar com Jó de uma maneira que ele vem mostrar para Jó, né, que o pecado é algo que está fazendo parte ali, tipo, né, da vida de Jó, né, porque ele não consegue entender, né, que como que Jó, sendo este homem que ele diz ser, não tem pecado, né? Como assim, né? Aí ele, nesse terceiro discurso, ele vai bem ser inflamado, né? Ele fala, Jó, você vai ser absolvido, né? Porque Jó, ele quer, como é que diz? Jó, ele acha, ele o acha que é injusto e incoerente o que Jó está falando, né? O que Jó falou quando ele ouviu de longe ali, né? As vindicações de Jó para a parte de Deus. Então, ele acha que Jó, né? Não estava sendo certo nas suas reivindicações, né? Então, e aí é onde ele fala que importa, né? Daí ele pede para quando já olha para o céu então, né? E veja ali, né? Ele mostrando ali, falando assim, Jó, Deus está acima, Deus é alto, Deus é o único, né? Então, assim, tudo que Deus faz de bom ou de ruim, né? Que influi na natureza, que influi, então, assim, ele continua sendo Deus, né? O homem pode se lamentar, pode chorar, mas ele vai continuar sendo Deus, né? Então, quando ele fala assim no 5, olhe para os céus e veja, e mire as nuvens tão elevadas, Jó. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é isso que lhe fará, né? Então, se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá da sua mão? Então, assim, mas Jó, tipo assim, Jó, mas peraí aqui, você tá querendo, né, como é que eu posso dizer, como eu posso dizer assim, você tá querendo ser justificado, ter um momento com Deus, mas olha para o céu, Deus não é terreno, né, Deus não é daqui, então não adianta, Jó, né, então ele fala de uma maneira assim muito forte, né, então ele fala assim, você pode orar, mas a bondade do Criador é maior, né, ele diz assim no 7, se você for justo, o que lhe dará? O que receberá da sua mão? O que você vai dar para Deus, Jó? A sua impiedade só afeta aos homens e seus semelhantes. Jó, você é ímpio. Então, ele consiste em dizer, né, que Jó, né, é ímpio,
né? Que não pode, né? Tá falando com Deus dessa maneira, né? E a sua justiça e aos filhos dos homens. Então, assim, não tem, Jó, não tem lógica se querer, né, contender com Deus. E aí ele diz assim no 9: aos homens se lamentam sobre o fardo de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos, né? Mas não há quem pergunte aonde está Deus, o meu Criador, que dia, que de noite faz surgir em cânticos, né? Então ele vem falar aqui da grandeza de Deus. Então ele fala muito da grandeza de Deus. Por isso que ele fala assim, ele fica assim indignado, achando que Jó não tem o direito de querer perguntar para Deus, de querer ter uma audiência com Deus, né? De querer se achar justo. Então isso para ele é algo muito ruim, né? Então ele declara que Jó oraram, que tanto Jó como seus amigos oraram, né? Mas ninguém é inocente, né? É, então, a bondade do Criador é o suficiente. E ele continua aqui, mas não há quem pergunte onde está Deus, o meu Criador, que de dia e de noite faz surgir cântico, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Então, mostrando que é Deus quem nos ensina, é Deus quem faz, né? Deus fez tudo. Ele deu sabedoria ao homem, né? Na sua imensa grandeza, né? Ele diz assim, quando clama, ele não responde por causa da sua arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem, né? O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, né? Então ele via Jó aqui, né, como alguém arrogante, né? Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios, né? Então, mas Jó não era arrogante, Jó também não era ímpio, né? Jó só estava passando por uma provação que nem ele mesmo conseguia entender, né? Então, ele vem dizer aqui que Deus não vai responder, né, um arrogante, né? Deus não responde porque os ímpios são soberbos, a maneira de Eliú, né, ver essa posição, né? Então, ele vê Jó como um ímpio, né? Que ele está passando, né? E a arrogância dele, aleluia, glória a Deus, né? E ele vem aqui e diz assim no 14: pois muito menos escutará quando você disser que não vê, que a sua causa está diante dele e o que você tem que esperar por ele. Então, assim, Deus não vai julgar, porque Jó estava pedindo, né, que Deus fizesse como eu posso dizer? Tivesse uma audiência com Deus. Jó pediu uma audiência com Deus, né? E ele vem falar que, ele fala que não vai ter audiência, né? Aí diz assim no 15: mas que isso, que a sua ira jamais castigo, que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs, a sua ignorância ele multiplica palavras, disse mais Eliú. Então Eliú está aqui certo que Jó é o ímpio, né? Que Jó não tem direito de questionar a Deus, né? Então igreja, é uma convicção dele? É, tá? Então, assim, ele passa assim, a se dirigir a Jó, né? Na ignorância dele. Ele não está vendo que é ele que está sendo ignorante, porque ele não consegue entender qual é a dinâmica de Deus com Jó, né? Muitas vezes a gente julga sem saber qual é a dinâmica de Deus para com a pessoa, porque Deus, muitas vezes, igual no caso de Jó, foi o próprio Deus provando Jó. E Eliú não teve esse discernimento, amém? Mas que Deus abençoe você, que você venha ter aí uma quinta-feira abençoada. Estamos quase no final de semana, né? Que Deus possa nos iluminar e nos guardar. Em nome de Jesus, quem na paz.